Você tem inimigos? Você sabe o que é um inimigo? Os seres humanos comuns, eles têm um conceito distorcido da palavra inimigos. Então eu quero falar com você sobre os dois tipos de inimigos que existem. Nas minhas aulas, nos meus cursos, os líderes que eu treino dentro das empresas, os empresários com quem eu convivo, eu sempre estou falando para eles o seguinte, ó, tem um provérbio árabe que diz o seguinte: se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo exterior poderá te ferir. Então, os inimigos piores que existem são os inimigos invisíveis, os interiores, aqueles que moram dentro de você. Medo, raiva, preocupação, ansiedade, desânimo, preguiça, hábitos ruins, o falar mal, o criticar, a negatividade, esses são inimigos interiores, que são os piores. Por que o inimigo interior te prejudica tanto? Porque ele se esconde no seu subconsciente e você não sabe que ele está ali. E se você não sabe que ele está ali, como é que você vai fazer? Um homem sábio certa vez escreveu: todo inimigo não confrontado tende a florescer. Então você precisa detectar. Mas hoje eu não quero falar com você sobre inimigos interiores. Se você gosta desse assunto, visite o meu canal no YouTube, curta a minha fanpage, lá você vai encontrar, ou no meu site, digite lá inimigos interiores, você vai achar vários vídeos que eu já fiz sobre isso. Hoje eu quero falar com você sobre os inimigos de carne e osso. Então normalmente as pessoas se preocupam muito com isso. Elas dizem, eu tenho inimigos, então esse sujeito é meu inimigo. Então eu quero falar com você a minha visão sobre inimigos, a forma como eu levo a minha vida, e já ajudei milhares de pessoas com isso, alunos que já passaram pelo meu curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, e que também já leram o meu livro do mesmo nome, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Eu falo muito sobre isso, um tratado sobre os inimigos. Então, os conselhos que eu posso lhe dar. Primeira coisa, entenda o que é um inimigo. Você sempre terá inimigos, sempre. E alguns deles serão inimigos gratuitos. O que é um inimigo gratuito? Você não fez nada para a pessoa, mas a pessoa te odeia. Você não fez nada, nem consciente nem inconscientemente, mas ela não gosta de você. Você precisa entender que tem gente no mundo que não gosta nem de si mesmo. Como é que ele vai gostar dos outros? Às vezes não é nada pessoal contra você. Às vezes a pessoa não está bem com ela mesma. Então ela se torna sua inimiga. E ela faz de tudo para prejudicar a sua vida. Mas não se preocupe, não se preocupe com esses inimigos. Ninguém pode parar você, entenda? Você é filho do Altíssimo. Deus está à tua frente. A Bíblia diz: em vão vigia, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não precisa se preocupar com isso, olha. Não se preocupe com esses inimigos, o que eles podem fazer. Porque Deus está à sua frente. Preocupe-se em andar no caminho do bem. Outra coisa importante, se você fizer um inimigo às vezes sem querer e depois percebe que foi você que criou, vá até ele e diga: sinto muito por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei, peça desculpas ou peça perdão. Eu não peço desculpas nem perdão, eu digo sinto muito. Eu prefiro, no meu livro eu ensino inclusive isso, e a diferença que tem entre isso não é somente semântica, não é uma questão só de palavras, mas seja como for, você vai até lá e tenta corrigir. Se ele te ouvir, ótimo; se ele não te ouvir, você fez a sua parte, não há problema nenhum. Agora entenda, o importante não é quantos inimigos você tem, o importante é de quantas pessoas você não é inimigo. O importante não é quantas pessoas te odeiam. O importante, o que define a sua vida, não é quantas pessoas te odeiam, é quantas pessoas você não odeia. O ódio das pessoas por você não causa nada na sua vida. O seu ódio pelas pessoas é que atrapalha a sua vida, que envenena você. Não se preocupe, ame. Sabe o que é amar? Tem gente que também não entende isso. Tem gente que vai na igreja todo dia, vai na missa todo dia, vai no culto toda noite, e a pessoa não entende isso. Ela lê, estuda a Bíblia, eu estudo um capítulo por dia, mas ela não aprende. Veja, a questão toda é amar. Quando Cristo falou sobre amar o teu semelhante, é claro que eu não vou conseguir amar você que está me assistindo do jeito que eu amo meus filhos, do jeito que eu amo meus pais. É claro que não, é um amor diferente. Mas eu posso tratar você que está me assistindo do mesmo jeito que eu trato meus pais, eu trato meus filhos. Isso é amor. Não é o que você sente pelo outro, é como você age em relação ao outro. Então eu volto a dizer para você, grave bem minhas palavras. O que define a sua vida não é quantos inimigos você tem, é de quantas pessoas você não é inimigo. Não são as inimizades que você carrega dentro de você. Outra coisa importante, o que define a sua vida não é quantas pessoas te odeiam, é quantas pessoas você não odeia. O que define a sua vida não é quantas pessoas te amam, é quantas pessoas você ama. É o que você sente, é como você age. Entende? O amor é a primeira das 7 maiores forças do universo. Nunca despreze o poder que ele tem. Portanto, observe a natureza. Você nunca apaga fogo com fogo. Você sempre apaga fogo com água.
Então é dessa maneira que nós temos que ser. Por isso é que Jesus falou, se alguém te convidar a andar 1 quilômetro com ele, anda 2. Não significa que você vai ter que concordar com tudo, significa não se opor. Porque, olha, já dá trabalho viver. Agora, viver cercado de inimigos, aí é terrível. Viver é como nadar contra a correnteza. Já é difícil. Agora, com paralelepípedos amarrados no pescoço, aí fica pior. Então abra o seu caminho, deixe o seu caminho aberto, espalhe alegria, sorria para as pessoas mesmo que elas não sorriam de volta. Perdoe mesmo que elas não te perdoem. Afinal de contas, o importante não é quantas pessoas te perdoam. O importante é quantas pessoas você perdoa, porque quando você perdoa, você liberta a si mesmo. Gostou desse vídeo? Compartilhe com as pessoas que você conhece, que precisam ouvir também. Visite a minha página no Facebook, curta a minha página. Visite o meu canal no YouTube, se inscreva nele. Visite meu perfil no LinkedIn. Escreva para mim, visite meu site. Escreva para mim, contato@ivanmaia.com. Estou à sua disposição.